Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Canoas pelo PTB, Luiz Carlos Busato. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Busato, um prazer estar aqui contigo. Prazer, Matheus, é meu poder conversar com vocês, estar participando aqui desse canal, do teu programa. Vai lá e faz. Busato, começando aí as nossas perguntas, e a gente vem falando muito de posicionamento político nos últimos anos. O Busato, ele é de direita ou de esquerda? Olha, Matheus, a minha história de vida, eu sou uma pessoa que estou com 71 anos e já passei por várias fases da minha vida, né? Já fui lanterninha de cinema, bilheteiro, na época que meu pai tinha cinema ali em Niterói, no bairro, em Canoas, Cinema São Luís, trabalhei de bilheteiro lá e lanterninha. Depois fui servir na aeronáutica, depois trabalhei na Souza Cruz, depois na Petrobras em turno, trabalhava 24 horas por dia e virei empresário da construção civil, uma empresa que fez muitos empreendimentos em Canoas. Fui convidado pelo prefeito Ronchetti para ser secretário de planejamento urbano do governo dele. E ali, Matheus, eu tive uma guinada na minha vida. Ali eu fui conhecer as necessidades e as dificuldades que a população mais necessitada passa. Trabalhamos muito nas ocupações de Canoas, colocamos infraestrutura. E ali me sensibilizou muito a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de procurar o seu benefício, né? Então, depois disso, eu fui vereador, deputado federal, fui secretário de Obras do Estado, onde ajudamos várias famílias no interior todo, aí, levando água na casa das famílias. E isso me deu uma visão de que o que importa na política não é tanto o posicionamento, se é de esquerda ou de direita, e sim tu fazer aquilo que as pessoas necessitam e precisam. Mas, resumindo assim na minha vida, eu me diria assim, um tanto centro-direita um pouco. Busato, como que tu avalia a tua gestão? A nossa gestão é uma gestão, Matheus, que focou em atacar problemas estruturais. Problemas que Canoas há muito tempo não enfrentava, que sabe que prefeito normalmente não gosta de fazer obra subterrânea, por exemplo, é um dos problemas que vários prefeitos têm, e nós atacamos exatamente nesse quesito. Vou te dar um exemplo. Alagamentos é um problema que Canoas sofria constantemente, cada chuva pequena, a gente via o ex-prefeito ir para o meio da água, botar uma roupa de chuva e dizer que o culpado era São Pedro e a população que jogava lixo na rua. Bom, nós fizemos diferente, nós resolvemos atacar o problema. Identificamos, eu sou técnico, identificamos o problema que causava os alagamentos, que era a limpeza de valas que há 20 anos não eram feitas, limpeza de canalizações, boca de lobo. Resolvemos o problema. Em 4 anos, Canoas não alaga mais, né? Resolvemos atacar o problema da saúde, um problema crônico que nós recebemos com 153 mil pessoas, olha bem o número, 153 mil pessoas na fila esperando um exame, uma consulta, uma cirurgia. Nós atacamos, fizemos cirurgias, reformei o hospital universitário, construímos já 9 clínicas da saúde, né? Estamos inaugurando agora mais 3 clínicas e estamos tentando zerar a fila. Evidentemente que esse ano teve a pandemia, nós tivemos que suspender as consultas eletivas, nos dedicamos para a pandemia. Canoas foi uma das cidades que mais saiu bem desse episódio e agora estamos novamente retomando o atendimento das filas, que tem 16 mil pessoas. É muito ainda, nós queremos zerar a fila, tem pessoas ainda há 1 ano esperando, a gente sabe disso, mas nós estamos atacando os problemas na sua estrutura. Então atacamos os problemas estruturais, reformas de unidades básicas de saúde e hospitais, reforma de escolas que não recebiam também melhorias há muitos anos, alagamento, segurança pública é um outro tema que nós resolvemos em Canoas. Então são problemas estruturais. Assim que eu identifico o meu governo, atacando problemas históricos da cidade. Canoas tem muito comércio de bairro, né? Isso. E muitos empreendedores, comerciantes. Como que tu pretende fomentar, né, e fortalecer essa economia mais local?
Esse é um problema que nós vamos ter agora que enfrentar de frente, e muito mais agora, depois da pandemia, onde nós tivemos aí um prejuízo para muitas pessoas que tiveram que, de repente, fechar os seus negócios, seus estabelecimentos. Muitas pessoas perderam o emprego. Nós já estamos providenciando, Matheus, nós temos um convênio com o Sebrae que auxilia exatamente os pequenos e médios empreendedores. Nós estamos construindo, ampliando o distrito Jorge Lanner em 300 lotes a mais. É um distrito industrial para pequenas e médias empresas, né, indústrias. Ali vai ser gerado muito emprego. Junto do Jorge Lanner, nós criamos a usina de reciclagem. Isso é uma coisa muito bacana que nós fizemos em Canoas. A usina de reciclagem de resíduos sólidos. Aquelas caçambas que a gente deposita material de obra e tal, vai tudo para lá. É reciclado. Aquele local ali, o Jorge Lanner, há 25 anos recebia entulhos, lixo de tudo quanto é tipo, desde animais mortos até lixo comum, doméstico. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recuperando aquele lugar, um passivo ambiental de 25 anos. Então ali nós temos geração de emprego, as pessoas que trabalhavam no lixo agora têm carteira assinada. Nós estamos recuperando o lixo que estava ali, que causava problema na região inteira, problemas inclusive no bairro Niterói, fumaça, incêndios, né? E estamos recuperando o meio ambiente, né? Que é uma coisa importante, gerando renda para o município. Então ali também está sendo gerado emprego. Nós estamos ampliando o Parque Canoas Inovação, que é uma obra do governo anterior, mas que nós estamos melhorando. Estamos criando um polo metal mecânico junto ao Distrito Jorge Lanner. E vamos criar caravanas de emprego nos bairros. Estamos promovendo a cidade empreendedora com cursos nas escolas. Tivemos um prejuízo esse ano que tivemos que parar em função da pandemia, mas estamos retomando agora essas atividades. Agora, o objetivo agora é gerar emprego, renda e evitar a evasão escolar, Matheus, que é uma coisa que nos preocupa muito. As crianças que ficaram esse ano todo sem escola, de que eles não abandonem a escola e retornem aos seus estudos. Então isso também é um programa que nós já iniciamos, que é a caça ao aluno, né, para que ele retorne à aula e não abandone a sua trajetória de vida, que talvez seja a grande oportunidade da vida dele. E como fazer isso agora, né, todo esse fomento da economia, né, todos esses incentivos com pouca receita e muitas despesas? Parcerias, né, Matheus? A parceria público-privada é uma das coisas que nós apostamos muito. Eu sou favorável às parcerias. Nós fazemos reuniões constantes com os empresários. Desde o início da pandemia, nós temos feito reuniões com as entidades empresariais. Todas as atitudes que nós tomamos em Canoas durante a pandemia foi de comum acordo com os empresários, muitas vezes eles mesmos sugerindo algumas restrições. Foi o primeiro município a usar máscara, por exemplo, nos ônibus, né? Foi uma coisa que eu até achei que nós não íamos ter sucesso, teve uma receptividade enorme da população. Criamos os hospitais de campanha em Canoas, que deu problema no Brasil inteiro e em Canoas não. Nós atendemos ali 17 mil pessoas, Matheus. Tu imagina 17 mil pessoas que, se não fossem no hospital de campanha, teriam ido para dentro dos hospitais, para dentro das unidades básicas de saúde e teriam infectado outras pessoas. Então foi um sucesso. Durante esse período nós criamos 200 leitos novos no hospital universitário, duplicamos os leitos de UTI que ficam agora de legado para a cidade. Então o empreendedorismo vai ser o nosso foco a partir de agora. Resolvido esse problema da pandemia, que não está resolvido ainda, tão logo as vacinas estejam à disposição, nós iremos adquirir e fazer vacinação da cidade inteira. Mas resolvido esse episódio que nos tirou 2 anos de governo, né, o último ano para cuidar da pandemia e o primeiro ano para cuidar de uma outra pandemia, que foi a herança deixada pelo governo anterior de dívidas e malfeitos. Com relação à UPA do idoso, né, e outras UPAs que foram fechadas, isso afeta a saúde, geração de renda, emprego no município. Quais são os teus projetos com as UPAs? Bom, primeiro vamos deixar bem claro uma coisa aqui. A UPA do idoso não foi fechada. Isso é o que o adversário nosso tem dito constantemente. A UPA do idoso foi transferida
do bairro Rio Branco para o centro de Canoas, para que ficasse democraticamente acessível a todos os idosos da cidade. Não é justo que um idoso que more no bairro Rio Branco, no bairro Niterói, melhor, tenha que pegar duas conduções, uma para o centro e outra para o bairro Rio Branco, para chegar na UPA. O idoso do bairro Guajuviras, a mesma coisa, do bairro Matias Velho, a mesma coisa. Então nós transferimos, não ficou um dia sequer fechada. Ela foi transferida para o centro, com mais serviços, inclusive. Nós abrimos 3 clínicas especializadas, Matheus, durante o nosso período. A Clínica do Idoso, essa, nova. Abrimos a Clínica da Criança, que é um atendimento que se faz 7 dias por semana, 24 horas por dia, para emergências e urgência. É um hospital de urgência e emergência a nível de Moinhos de Vento, que é acessível à população gratuitamente. E abrimos a Clínica Especializada na Mulher, que hoje é a 2ª maternidade do estado do Rio Grande do Sul. Além dessas, abrimos outras 6 e estamos em obra ainda com outras 4. Serão 13 clínicas de saúde da família. E a 14ª, para não ficar no número 13, para nós ficar no número 14, nós estamos recuperando a antiga UPA do idoso, né? Essa que o adversário fala que nós fechamos. Ela está abrindo agora segunda-feira, não me lembro o dia, mas vai estar abrindo na segunda-feira da próxima semana, com uma central de teste de Covid para a população toda. E também com uma unidade básica de saúde. A nossa 14ª unidade básica de saúde melhorada. 14 clínicas de saúde da família em Canoas. Busato, a gente sabe que o Hospital Nossa Senhora das Graças, o famoso Gracinha, não é a prefeitura que faz gestão sobre ele. Mas como que a prefeitura pretende resolver a situação daquele hospital? O Hospital Nossa Senhora, foi bom ter falado isso, Matheus, porque uma grande maioria da população acha que o Hospital Nossa Senhora das Graças é municipal. Ele não é municipal, ele é propriedade da ABC, Associação Beneficente de Canoas, é gerido pela ABC, e nós tivemos problemas graves com esse hospital desde o início da gestão, né? Ali dentro desse hospital tinha um contrato da gestão anterior, ilegal, que foi apontado pelo Ministério Público Federal. O ex-prefeito Jairo Jorge, o ex-presidente, o atual presidente Biazuz e mais algumas pessoas, o ex-secretário da Saúde, estão sendo apontados pelo Ministério Público Federal, né? O secretário da Saúde é aquele que foi preso. Para a prestação de contas ou acusação? Não, por causa de um contrato que o prefeito Jairo Jorge fez com o hospital e que o Ministério Público considera ilegal, né? É um repasse de 20% que era feito dentro do contrato. Bom, e esse contrato que nós pegamos, ele tinha já... O hospital fazia distribuição de remédio na cidade, estava com 5 meses atrasado de pagamento, suspenderam dentro do governo ainda anterior a entrega de remédios, coisa que nós estamos fazendo agora. Então, o Hospital Nossa Senhora das Graças precisa sofrer um choque de gestão. Essa é a palavra que nós precisamos. E nós, em função de todas as tentativas que nós já fizemos, nós estamos estudando a possibilidade de fazer uma intervenção no hospital. Já denunciamos no Ministério Público, já tivemos várias reuniões, a própria administração do hospital admite que cometeu erros graves de pagamentos indevidos. Por exemplo, uma empresa que era para prestar 400 atendimentos, prestava 1, 2, 0 e era pago os 400 atendimentos cheios. Isso foi declarado e assinado lá no Ministério Público. Então, esse tipo de gestão é que nós não concordamos. E nós estamos a ponto de fazer uma intervenção no hospital. O hospital hoje tem uma administração com um cunho político ali dentro. Uma das principais pessoas do nosso adversário trabalha na gestão do hospital e provoca esse tipo de coisa. Quais são as suas propostas em relação ao transporte público de Canoas, uma melhoria para o transporte público de Canoas? Bom, o que eu não vou fazer é o que o adversário diz, que vai colocar 4 empresas, porque isso tecnicamente, e eu até relevo o que ele diz, porque ele não é técnico da área, ele é um jornalista, não sabe o que está dizendo,
Mas colocar 4 empresas numa cidade como Canoas é decretar a falência das 4 empresas, porque uma só já não dá conta, né? Os aplicativos Uber, Cabify, enfim, todos esses aplicativos prejudicaram muito o transporte. É só olhar Porto Alegre aqui, o Marquesan está sofrendo enormemente com a questão do transporte. O transporte público ele tem que ser repensado, não da modalidade que ele está. A prefeitura tem obrigação de dar condições, e não é com a aeromóvel que nós vamos resolver, com 4 quilômetros de aeromóvel, que seria gasto uma fortuna de 637 milhões, né, que nós renegociamos, nós paramos o aeromóvel. O senhor já respondeu a 11ª pergunta. Então vamos linkar as duas, né? Como melhorar o transporte público e se o senhor vai dar continuidade ao aeromóvel, ao projeto aeromóvel. Então, o transporte público, nós temos que dar condições, a prefeitura tem que dar condições para o transporte fluir. O que significa fluir, Matheus? Dar preferência ao ônibus em detrimento do automóvel. Senão a população nunca vai usar o ônibus. Demora o ônibus, né? Não cumpre o horário porque pega tráfego, pega um monte de coisa, então a gente tem que dar condições. Como é que se dá condições? Fazendo asfalto na cidade inteira como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo 100 quilômetros de asfalto em Canoas. E falando do asfalto e ligando com o aeromóvel, que é a pergunta que nós fizemos, o que eu fiz? Logo que eu cheguei na prefeitura, era uma promessa de campanha, nós paramos o contrato do aeromóvel, o contrato tinha um financiamento de 637 milhões para construir o aeromóvel, 4,7 quilômetros, não resolvia 4,7, pegava no Guajuviras, levava até a estação Matias Velho, 4 quilômetros, 637 milhões. O que nós fizemos? Negociamos com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica, cancelamos esse empreendimento de 637 milhões e fizemos 9 empréstimos no valor de 477, ou seja, nós diminuímos em 159 milhões o gasto que a prefeitura teria em 30 anos. Os 9 empréstimos que nós fizemos, Matheus, as escolas que nós estamos reformando, 8 escolas infantis novas que nós estamos entregando para a cidade, 7 escolas de ensino fundamental, estamos entregando a Estação Cidadania, que é um empreendimento onde nós levamos crianças desde pequenininha até maiores para praticarem uma profissão de atleta profissional olímpico, e compramos equipamentos para essa estação. Estamos cobrindo a cancha de tiro de laço, que Canoas, a fonte de turismo em Canoas é o tradicionalismo. Nós temos lá um parque que funciona o ano inteiro. Então nós vamos cobrir, vamos poder trazer agora rodeios internacionais ali em qualquer tempo, chuva, de noite, de dia, né? Uma cancha que vai ter iluminação, sonorização, irrigação. Então o tradicionalismo vai ser contemplado. Estamos reformando todas as unidades básicas de saúde, as 14 unidades que eu te falei, né? Reformamos o pronto-socorro, que há 30 anos não recebia melhoria, reformamos o HU, estamos fazendo 100 quilômetros de asfalto e estamos equipando mais ainda a segurança pública de Canoas, colocando 100 câmeras de segurança agora, com reconhecimento facial, para que as pessoas tenham mais segurança na sua cidade. Isso faz com que a gente tenha uma cidade mais segura e as pessoas... Tudo isso, Matheus, esses 477 eram dinheiros do aeromóvel. Então, na realidade, a minha gestão não fez nenhum empréstimo novo. Pelo contrário, nós diminuímos o endividamento do município em 159 milhões. Visando o futuro, né, e as crianças que estão nas escolas municipais, né, que é a responsabilidade do município, existe algum plano para fomentar nessas crianças a vontade de empreender ou se profissionalizar, principalmente no contraturno, algo nesse sentido? Nós estamos, o tal do turno integral que a administração anterior fazia, nós fazemos de maneira diferente agora. Por exemplo, a Estação Cidadania, que eu citei para ti agora há pouco, nós levamos ali mais de 1.500 crianças que vão no turno inverso praticarem esportes profissionais. Elas recebem desde o calção, da camiseta, um fardamento de treino, um fardamento de competição. No turno inverso, recebem passagem para irem até
o local praticar o esporte. E esse esporte não é esporte por esporte apenas, é um esporte no sentido de tornar atletas. Só para ter uma ideia, Matheus, olha que satisfação, isso me dá uma satisfação muito grande. Dessas 1.000 e tantas crianças que lá fazem esse trabalho e que os pais acompanham, porque os pais têm academia gratuita na galeria em cima, eles ficam assistindo as crianças treinando e praticando o esporte. Dali já saíram 3 atletas profissionais, que foram contratados pelo Sojipa e pela União. Nós preparamos as atletas e entregamos. Perdemos 3 atletas, perdemos força de expressão, porque nós ganhamos 3 atletas para Canoas, né? Nós vamos levar também o empreendedorismo para as escolas, Matheus. É um projeto que nós estamos fazendo dentro das escolas e que foi prejudicado esse ano em função da pandemia, né? Nós também temos um programa ambiental que vai levar todas as crianças, tem 2 ônibus contratados, adesivados, que nós vamos levar as crianças na usina de reciclagem para eles aprenderem também. Porque a minha geração, principalmente a minha, talvez a tua não, né, Matheus? Tu é mais novo que eu, bem mais novo, mas eu que tenho 72 anos, na minha geração não se cuidava de meio ambiente. A gente jogava lixo na rua, né? Os pais da gente não tinham essa cultura. E hoje nós temos que preservar o planeta. Então o objetivo nosso da usina, desses 2 ônibus, é levar todas as crianças do município, desde a escola municipal, da estadual, da particular, levar as crianças a conhecerem a usina. Eles botam um fardamento, um capacetinho, vão numa esteirinha mirim que nós construímos, selecionam ali madeira para um lado, papel para outro, eles aprendem ali o sentido da preservação do meio ambiente e do lixo. E eles saem dali e vão para casa puxar a orelha dos pais. Entendeu? Chega em casa, não, pai, não é para fazer assim, tem que separar o lixo, tem que fazer aquilo. Então, esse é um projeto maravilhoso. É uma mudança de cultura, né? Mudança de cultura, é isso. Uma mudança de cultura. Só para tu saber, só para te dar uma informação, Matheus. Esse Parque Jorge Lanner, ali entravam em torno de 30 caçambas. Esses tira-entulho, né? Entravam ali 30 caçambas por mês ali, né? Hoje, com a fiscalização que nós fazemos na cidade, que tinha mais de 2.000 pontos de descarte irregular na cidade, hoje entram ali no Jorge Lanner em torno de 2.000 caçambas por mês. Olha, de 30 para 2.000. Essas 1.930 caçambas que não entravam ali, onde é que iam? Para as ruas, para os terrenos baldios, para os valos, ocasionava enchente, alagamento. Então, esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo de recuperação do meio ambiente que a gente quer continuar aí no próximo mandato, se Deus quiser. Como que tu pretende incentivar os informais ou até mesmo os desempregados a empreender em Canoas? Uma das propostas que nós temos, que é bem bacana, é de nós criar um site da prefeitura. Já existe no Brasil inteiro sites de compras, né? A gente conhece aí, eu nem vou dizer os nomes aqui, mas tem vários, né? Esse site vai ser a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai fazer. E ali nós vamos convidar todos os empreendedores, informais, artesãos, enfim, toda aquela pessoa, a doceira que faz o docinho para vender, né, a costureira que fabrica uma peça de roupa reciclável, enfim, todos que querem ali e não têm oportunidade de criar a sua página, nós vamos convidar eles a participarem dessa página. Eles vão colocar os produtos dele ali, a prefeitura não vai cobrar nada e vai fazer venda via internet, que é o caminho, é o novo normal, né, Matheus? Hoje que nós temos no mundo inteiro com a pandemia. As pessoas se habituaram já, migraram da compra presencial nas lojas para a compra na internet. E é isso que nós queremos agora propiciar para o pequeno empreendedor, para aquela pessoa que fabrica uma máscara dessas aqui, né, em casa, e possa vender a sua máscara por 2, 3 pila, né? Pila que eu falo porque é do meu tempo ainda, né? Então ele vende essa máscara no site da prefeitura. Esse é um dos projetos que nós temos. Outro é modernizar os centros de bairro. Fazer o que nós fizemos no centro de Canoas, na Dr. Barcelos, na frente do fórum, criamos ali um ambiente bacana, os carros ali, um ambiente de convívio. Isso nós queremos fazer em todos os centros de bairro, fomentar o comércio de bairro. O cidadão do bairro é que fomenta a cidade, que movimenta a economia da cidade. E ontem era 2h30 da manhã, nós estávamos falando
2 horas da manhã em Novo Normal no nosso grupo do Vai Lá e Faz, né? E aí saiu uma frase que o novo normal é cada um cuidar do seu próprio nariz e empreender, né? Isso é muito importante, Matheus, porque as redes sociais hoje é um horror. O que se leva de mentira, de fake news, é impressionante. Nós agora na campanha, pior ainda, viu? É tanto disparate, tanta inverdade que contam, que a gente tem que estar toda hora e por isso que o programa Vai Lá e Faz abriu esse especial Vai Lá e Faz Prefeito para que as pessoas possam realmente ouvir a proposta de cada um e até mesmo sentir isso que eu venho sentindo, conseguindo fazer análise de cada candidato e a gente saber, né, até a emoção que ele passa em suas propostas para que a gente possa fazer a escolha certa, né? No atual cenário esse da pandemia, só se ouve falar em tecnologia, né? Reuniões virtuais, enfim. Qual o próximo upgrade digital para Canoas? É o telemedicina. Nós estamos já implantando, nós iniciamos com atendimento agora já por app para toda a população de Canoas, já pode marcar sua consulta via aplicativo no celular. E logo em seguida nós estaremos implantando a telemedicina, que a pessoa liga, ela não precisa estar em Canoas, ela pode estar de férias, passeando em outro lugar do país ou até fora do país, né? Já aconteceu isso comigo, de meus filhos adoecerem, e a gente tem que ligar para o médico de confiança da gente. Ah, meu médico era o Dr. Opperman. Dr. Opperman, por favor, me vê o que está... O Rodrigo está com febre, a Fernanda está isso, né? A gente fazia. Então hoje nós vamos fazer esse mesmo tipo de aplicativo, que é o telemedicina. A pessoa vai ligar, uma chamada de vídeo, pode ser. O médico vai atender e vai já começar a verificar os sintomas da pessoa, da criança ou da pessoa. Na prática, Matheus, 30% a 40% dos casos são resolvidos naquele momento. Muitas vezes o médico, pelos sintomas, ele diz, olha, não é nada, toma isso, faz aquilo, né? Ou faz tal procedimento, é resolvido ali. E aí também na prática o médico verifica se é um caso de urgência, já manda imediatamente para um posto de saúde ou para o hospital, resolvido. É a telemedicina, isso nós vamos implantar brevemente agora, que é um upgrade. Digital. E também o alvará eletrônico para agilizar os empreendedores. E por que não encerrar os alvarás? Não, os alvarás não encerraram. Não, eu digo, mas por que não deixam as coisas correrem como o PPCI, que tu monta lá o teu negócio e depois tu vai atrás de regularizar? Nós já fizemos isso, nós até, deixa eu dar uma olhada aqui com a ti, nós criamos a Lei da Liberdade Econômica, né, que foi feita no Brasil inteiro. Nós somos o primeiro município de médio, grande porte no Brasil a implantar a Lei da Liberdade Econômica. Tu abre o teu negócio, tu vai abrir uma farmácia, tu vai abrir uma padaria, tu não precisa encaminhar documento algum. Parte-se do princípio da tua honestidade. Então o empreendedor vai lá, abre e ele tem que entregar um alvará do Corpo de Bombeiros, etc. Então, ele abre o negócio dele e tem tantos dias para entregar o alvará, mas já começa a funcionar. Então, é a lei da liberdade, que é o que tu está dizendo. Nós temos que partir do princípio que o empreendedor é honesto, que o empreendedor vai cumprir com as suas obrigações. É porque o mundo está mudando, né? Mudando, E aí depois tu encaminha a documentação, tu faz o alvará de incêndio é uma necessidade do empreendedor. Se não pega fogo no negócio dele, não tem como apagar. E a responsabilidade civil é toda dele. É dele também. Então, isso nós já fazemos, Matheus. Como é a tua relação com o atual governo do Estado? Excelente. Aliás, eu fui uma das pessoas que, desde o início da campanha do governador Eduardo Leite, nós estivemos do lado dele. O PTB esteve do lado dele. Eu era presidente estadual do PTB, agora não sou mais. Passei o cargo por causa da campanha. E nós caminhamos junto com o Eduardo Leite em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que o governador Eduardo Leite é uma pessoa que tem um discernimento muito bom, enfrentou a pandemia de uma maneira muito qualificada, foi criticado por algumas frentes, mas naquele momento, Matheus, no auge da pandemia, muitos dos que estão criticando agora
estavam em casa, escondido, ou tomando champanhe, né, ou escondidinho em casa, sem fazer nenhuma, nem botar o nariz para fora. Agora aparecem os engenheiros de obra pronta, né? Que deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. Naquele momento era eu, Deus, né, para tomar a decisão. E muitas vezes Deus me ajudou muito nas decisões que eu tomei. Então nós enfrentamos um momento muito difícil no país, no mundo. Perdemos vidas valiosas, ainda estamos perdendo, mas graças a Deus Canoas não perdeu nenhuma vida por falta de leito, como aconteceu em algumas cidades onde não se prepararam para a pandemia e acabou o médico tendo que optar entre uma pessoa ou outra. E normalmente a pessoa que não recebia o leito era o mais velho, né? Então isso é uma coisa muito triste. Graças a Deus Canoas não passou por esse momento. Como que é a tua relação com a Câmara de Vereadores e se reeleito, como que será? Porque há promessas de mudanças, né? A Câmara normalmente renova 40%, né? Mas a minha relação com a Câmara é excelente. Se perguntar para qualquer vereador, eu sou um prefeito que não imponho nada, não brigo, diferentemente de outros governos que houveram, né, que impunham, que eram autoritários. Nós dialogamos, conversamos, tanto com os da situação como da oposição. Tanto é, Matheus, que hoje o meu candidato a vice-prefeito era o meu maior opositor, o vereador Dário Silveira, né? Ele era opositor porque ele tinha algumas opiniões em cima de alguns fatos que não estavam bem, e ele tinha razão, e nós melhoramos, e ele concordou que nós melhoramos, né? Por exemplo, as clínicas de saúde nós reformamos, e hoje é um parceiro, né, que aprova o governo e está junto conosco nesse empreendimento que nós estamos fazendo agora para mais 4 anos. Nós tivemos um governo com um grande prejuízo, Matheus. Primeiro ano, como eu disse, com prejuízo da pandemia, dos maus feitos que nós recebemos de herança, né, e o último ano da pandemia do coronavírus. Praticamente tivemos 2 anos de governo efetivo, né? E é por isso que eu peço mais 4 anos para a gente poder terminar os projetos que nós estamos fazendo. São projetos maravilhosos, muitos ainda em andamento e que foram prejudicados esse ano com a pandemia. O Busato é uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? A minha vida mostra isso, Matheus. Eu sou um empresário, né? Me considero um empresário bem-sucedido. Tive uma empresa, a Busato Lotice, em Canoas, durante muitos anos. Fizemos vários empreendimentos. Fiz a minha vida. Eu estou hoje de prefeito, não é por causa do salário. Eu estou hoje de prefeito por uma missão. Meu pai foi prefeito, aquilo me deixou uma marca no coração quando ele foi, enfrentou grandes dificuldades. E acho que a gente, depois de uma fase da vida da gente, que a gente já conseguiu aquilo que a gente quer pra gente, eu já consegui isso, o que eu quero, não tenho mais necessidade nenhuma de ganhar mais isso ou aquilo. A minha missão hoje é ajudar as pessoas, e isso para mim é uma satisfação muito grande que me dá quando eu vejo uma família humilde, uma mãe às vezes que tem 4, 5 filhos e que é mãe e pai ao mesmo tempo, e que precisa do braço da prefeitura. Nós agora estamos levando para 12 mil famílias, Matheus, o cartão de assistência social. É uma ajuda de R$150 para aquelas famílias mais carentes e necessitadas. R$150 para comprar alimentação e comprar medicamento. A partir de janeiro, se Deus nos ajudar, e nós estivermos na prefeitura, nós vamos passar esse cartão para R$300. E as famílias para poderem... Isso ajuda as famílias mais carentes e fomenta o comércio local. O comércio de bairro, principalmente. Porque aquela família vai pegar aquele cartãozinho, vai ali na padaria, vai no supermercado, no mercadinho da esquina, né, fazer a sua compra. Então, se Deus nos ajudar, a gente vai fomentar a economia dessa maneira. Busato, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Matheus. E nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. Agora nós vamos conversar com a candidata à Prefeitura de Canoas pelo partido PRTB, Simone Sabin. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Simone, um prazer estar aqui contigo. O prazer é meu. Muito obrigada, né, aos nossos ouvintes, né, e pelo convite que tu me fizeste de poder mostrar um pouquinho da Simone, da única candidata mulher de Canoas.
Simone, vamos para a nossa primeira pergunta. A gente tem falado nos últimos anos muito sobre posicionamento político, né? Tu és uma pessoa de direita ou de esquerda? De direita. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? Eu sou uma técnica, na verdade, né? Eu sou uma economista, advogada, sempre trabalhei na área técnica. Sou uma pessoa conservadora, né? Sou de direita e vejo que está na hora da gente começar a tomar uma nova postura na política. A política ela tem que passar a ser uma política técnica também. Chega de amadorismo, né? A gente vê que muita gente chega na gestão e não tem um conhecimento do que está fazendo lá. Então, é uma nova política que a gente vem trabalhando. Qual é a tua avaliação sobre a atual gestão? De Canoas, acho que falta muita gestão, né? Conhecimento de gestão. Principalmente agora a gente viu com a questão da pandemia, muitas empresas fechando. Não se cuidou uma parte e a outra não, e nós sabemos que a economia também gera vidas, né? Também cuida de vidas. Então, eu teria feito diferente, teria feito uma gestão totalmente diferente. Acho que quando tu precisa de um quadro técnico, e o atual prefeito ele não tem um quadro técnico para dar um suporte. Quais as tuas propostas para fomentar o empreendedorismo em Canoas, pensando também que existem muitos empreendedores de bairro, né? Muitas lojinhas, muitas coisas nesse sentido. Como fortalecer a economia local? Isso é uma excelente pergunta, porque o gestor, como um empresário, ele tem que pensar como um empresário. Ocorre que o empresário ele pode criar um produto, vender aquele produto e cobrar pelo produto. O gestor não pode, mas ele tem que criar a receita, né? Então ele tem que tornar a cidade bela, atrativa para vir, geração de emprego, para o lojista poder vender a sua mercadoria, para o bairro ter uma economia fomentada, para o reciclador também, porque o reciclador também é um empreendedor, né? Então nós temos que pensar, o gestor tem que pensar desde o pequenininho ao grande empresário, ao grande empreendedor. E isso é uma questão muito importante, que é um trabalho, como eu disse, nós temos que gerar receita para ter investimentos na cidade. Ocorre que não adianta tu gerar receita cobrando do contribuinte, que já está, né, assoberbado de pagar impostos, porque a gente o que mais faz é pagar impostos. Então essa receita não pode ter ônus para o contribuinte. Como a gente vai conseguir essa receita? Sendo a cidade atrativa para novas empresas, para trazer uma nova receita para Canoas. Ou seja, tem que ter um projeto de mobilidade urbana. Se não tiver um projeto de mobilidade urbana, tu é um empresário de sucesso. Tu sabe que se não tiver um transporte adequado para os teus funcionários chegar até a tua empresa, tu não vai abrir a empresa naquele local. Então, mobilidade urbana é essencial. Estrada boa, ruas boas e um transporte público adequado, que seja bom para o cidadão. Uma outra coisa que eu vejo que faz falta e que é a primeira coisa quando se vai abrir uma empresa, mão de obra qualificada. Se na cidade não tiver uma mão de obra qualificada, tu também não vai abrir a empresa. Porque daí tu vai ter que trazer gente de fora, vai ter que pagar aluguel. Então, vamos trabalhar muito e eu já fiz um projeto, já levei ao governo federal, que é um parque tecnológico, né? Nós já fizemos todo o estudo, a área toda, para criar mão de obra qualificada para trazer empresas para Canoas. Cenário pós-pandemia, né? Como administrar a cidade com despesas muito altas, que hoje tem a prefeitura, e baixa receita? A questão da pandemia, realmente, não sei se foi por causa da pandemia, mas nunca em Canoas se teve tantos empréstimos como teve agora. Foram 9 empréstimos, ou seja, a nossa receita para 2021, quem assumir lá sabe que não vai ter, né? Nós temos já uma dívida de 1 bilhão e 800. Então, já tem uma dívida grande. É muito importante que agora a gente tenha uma parceria muito grande com o governo federal e com alguns deputados, porque esses sim vão trazer verbas novas para a cidade, onde a gente vai poder investir. Tipo o Parque Tecnológico, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu mesma, né? Eu não sou política de carreira, como te disse, eu sou uma técnica, sou uma economista, uma advogada, professora de matemática, mas eu levei para Canoas verba 1 milhão e 800 para a saúde,
2 laboratórios tecnológicos para 2 escolas municipais. Entreguei há pouco tempo uma caminhoneta blindada para a Brigada Militar. Pode ser que parece pouco, né? Mas eu não saí de Canoas, simplesmente com o conhecimento, com projetos, né? Porque tu não vai ter investimento se tu não tiver um projeto. Tu sabe disso. A gente que trabalha na área privada, eu venho da área privada, a gente sabe que se não tiver um resultado, não tiver um projeto, tu tem que saber o início, o meio e o fim. Tu tem que ter uma projeção. E isso um gestor tem que ter para uma cidade também. Com certeza. Quais as suas propostas para a reestruturação econômica dos empresários da cidade? A primeira, eu vou ter que fazer um levantamento, até eu já respondi esses dias, um levantamento de todas as empresas, a situação de que está, porque não se tem a real situação de Canoas sobre esses empreendimentos. Mas a primeira coisa é trazer um diálogo muito forte com todos os segmentos, transparência total da prefeitura, das contas da prefeitura com todos os empreendedores, isso é muito importante, e tentar negociar o máximo, como eu te disse, trazendo investimentos para a cidade para que se possa realmente reabrir novos empreendimentos também, manter os que tem, né, reabrir os novos empreendimentos e um projeto que a gente tem, que é sobre a reciclagem. A usina de reciclagem de Canoas, ela tem que ser transparente, porque onde tem uma usina de reciclagem e o reciclador não pode entrar, não tem transparência. Quem é o maior interessado nessa reciclagem? As pessoas que trabalham com a reciclagem. Então, nós temos que... O maior trabalho mesmo é a transparência. Eu acho que um gestor tem que ter as contas da prefeitura, as contas da sua empresa totalmente transparente para ser atrativa e criar uma confiança, confiabilidade, né? Acho que os empresários têm que ter confiabilidade no gestor também. Com relação à UPA do idoso, né, e as outras UPAs que foram fechadas, afeta a saúde, a geração de emprego e renda na região. Quais são os teus projetos com relação às UPAs? A UPA da Caçapava, não sei se tu sabe, eu fui gestora do Pronto Socorro de Canoas, né? E na época da nossa gestão nós ganhamos o prêmio Melhor Atendimento SUS Brasil, né? Ou seja, quer dizer que já teve qualidade de saúde em Canoas. A UPA Caçapava, que fica ao lado do Pronto Socorro, na época nós fazíamos uma parceria, ela faz 2 anos que está fechada. O que aconteceu? Por que fecharam? Que reforma de 2 anos é essa? Essa UPA do idoso, que foi aberta há pouco tempo, eu não estive lá para atendimento, só conversei com as pessoas, mas também vejo que a população está reclamando demais, distância, da onde foi, porque a pessoa idosa ela tem que se locomover. Nós precisamos usar mais os agentes de saúde para atender essas pessoas mais idosas e fazer que os bairros tenham um atendimento de saúde para essas pessoas mais individual, digamos assim. E isso tem condições. Hoje nós temos toda uma aparelhagem de tecnologia, por que não se faz todo um levantamento das pessoas de Canoas, situação, por exemplo, tu vai atender na UPA do idoso, tu entra no hospital de pronto-socorro, tu não tem a ficha dessa pessoa. Por que não tem um sistema integrado? Ou seja, quando tu entra no pronto-socorro, tu já tem o atendimento dele lá da UPA. Né? O que ele tomou, qual foi o procedimento. Isso é muito importante. Né? E a gente vê que os outros países já fazem isso. Inclusive países bem inferiores a nós já fazem isso. Então vamos começar pela nossa cidade. Volto a dizer, a transparência. Nós queremos criar um aplicativo de WhatsApp, aonde quando tu for fazer o teu registro, por exemplo, for marcar um exame, né? Tu sabe em que fila tu tá, quantas pessoas tem na tua frente. Ou seja, conforme vai sendo feito, tu vai sabendo que tá... Não precisa ir lá para fila mais. Não precisa ir lá para fila. E também não vai ter o fura-fila, como a gente diz, né? O atendimento de saúde tem que ser para todo cidadão, não para uma classe só. Todo cidadão igual. Sobre o Hospital Nossa Senhora das Graças, que a gente sabe a situação que ele está, tu tem algum projeto? A gente sabe que o hospital ele não é gerido pelo município de Canoas, mas qual o teu projeto para o hospital ou o que tu poderia fazer
por bem daquele hospital. O Hospital Nossa Senhora das Graças, a gestão dele é feita pelos próprios funcionários. Eles têm uma associação, né? E terceirizadas. Sabemos que antes era a GAMP e agora a empresa São Miguel, que inclusive passou 2 anos sem prestar contas. O Ministério Público que teve que entrar e eles prestaram contas em novembro de 2019, setembro de 2019. Então não tem transparência. O nosso projeto, e eu tenho colocado, eu como economista, sei fazer auditoria, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando entrarmos na prefeitura é um levantamento, uma auditoria em todos os contratos, inclusive do Nossa Senhora das Graças, porque tem verba do município também no Nossa Senhora das Graças. Então, tanto os vereadores, que a função deles é fiscalizar, por que eles não estão fiscalizando esses contratos? O que está acontecendo? O que está faltando? Ontem, se eu não me engano, tinha uma auditoria da Polícia Federal lá. Complicado. É bem complicado. Quais as propostas em relação à melhoria ao transporte público de Canoas? O transporte público é uma saga em Canoas, né? Porque todos os prefeitos prometem que vão tirar a empresa. Como eu te disse, sem um projeto de mobilidade urbana, como é que tu vai ser atrativo para outras empresas quererem participar da licitação? Então, nós temos que ter um projeto de mobilidade urbana, fiscalizar, fazer uma auditoria neste contrato que existe hoje, que já vem de muitos anos, e criar, assim, licitações transparentes, né, com atrativo para outras empresas virem. Projeto do aeromóvel, tu vai dar sequência? Não. Eu tenho que olhar o contrato, mas eu não vejo... Eu acho que a Canoas tem outras prioridades do que o aeromóvel. Visando a nova geração, você pretende fazer algum projeto junto às escolas municipais? Sim. No nosso projeto, a educação básica é primordial. Eu vejo assim que nós temos que pensar nas gerações futuras, né? O nosso trabalho todo é para a geração futura. Eu mesma, né, como eu volto a dizer, eu não sou política, eu sou uma técnica, mas pela minha indignação, pela indignação de todas as pessoas do grupo que estão comigo, nós resolvemos assumir e queremos mostrar a diferença. E a escola municipal, a base, é fundamental. Vamos ter projetos, turno inverso, principalmente agora que esse ano praticamente não teve aula, né? Nós vimos que foi totalmente deficitário essas aulas pela internet, porque não adianta tu dizer que vai ter aula pela internet, só que lá na João de Barro a criança não tem um laptop, não tem um computador, não tem internet. Como fazer isso? Nós temos que dar uma educação para todos iguais. Não para o filho do Joãozinho, não para a filha da Simone, não para a filha do João Mateus. A educação básica tem que ser igual para todos. Inclusive, desde a escolinha, né, que a gente fala que hoje a escolinha, as creches para mães, porque tem muitas mães que trabalham à noite, com quem deixa essas crianças? Se há muita mãe sozinha ou muito pai, a gente vê hoje em dia que tem muito pai também que está criando os filhos sozinhos. Aonde ficam essas crianças? Então nós temos que aumentar o turno, né, de atendimento dessas escolas maternais para ter mais segurança para os pais poderem trabalhar e trabalhar muito com os professores do município. Inclusive nós vamos ter um choque de gestão, porque nós vamos reduzir secretarias e algumas secretarias serão geridas por os próprios funcionários de carreira, pelos servidores de carreira. É muito importante isso, porque eles são valorizados. É muito estranho quando tu tá num serviço e chega alguém de fora já, né, como teu chefe, tu tá 10 anos lá e chega alguém que não sabe e te pede ajuda. Então, algumas secretarias, a princípio, a da educação será de um servidor público, né, concursado, como a da Fazenda também será de um servidor público. No mínimo 4 secretarias no início serão de servidores públicos. Então, valorizar muito o servidor e automaticamente os professores, que é fundamental, né? Todos nós tivemos um professor que é uma segunda família, né? Como pretende incentivar os informais? Canoas não tem assim um local específico dos informais, né? Nós pretendemos fazer tipo Porto Alegre, tem ali a Redenção,
fazer um trabalho, chamar todos os informais, temos que cadastrar, como eu te disse, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, usar as peças que a gente tem. Então, chamar todos esses segmentos, conversar, criar um diálogo, e esse diálogo também tem que ser com as comunidades, isso é muito importante, porque nós temos quadrantes que de um quadrante para outro é totalmente diferente. Então, isso é muito importante, falar com a comunidade. É primordial falar com a comunidade. Então, nós pretendemos valorizar as associações de bairros. Ir nos bairros e valorizar as associações de bairros. Deixar as subprefeituras de lado, onde temos muito cargos e às vezes não tem o conhecimento da comunidade, e fortalecer as associações de bairros. Como que será a tua relação com o atual governo do estado? Olha, eu sou do diálogo. Eu não tenho nenhum problema com o atual governador, né? Não compactuo com algumas atitudes que ele toma. Mas a relação que tiver que ser necessária e o que for bom para Canoas será feito, né, dentro do diálogo. Como que será a tua relação com a Câmara de Vereadores de Canoas? Também de diálogo, né? A gente vai ter creio, uma renovação na Câmara de Vereadores. Acho que a população está na hora de pesquisar, né, o que os vereadores já fizeram, os que estão aí. Se não cumpriram com suas metas, acho que está na hora de renovar, dar oportunidade para novos. Eu sou contra a reeleição, acho que no máximo um segundo mandato. Eu acho que tu não pode se perpetuar como vereador, se perpetuar como 2 mandatos como prefeito. Pode 2 mandatos, mas já tem prefeitos voltando, né? Espera 1 ano e volta. Então, vai ser de diálogo, muito diálogo. A nossa bancada dos nossos candidatos a vereadores, nós temos um acordo já assinado, eles assinaram comigo. Hoje, cada vereador tem direito a 10 assessores, e eles, com um acordo com o partido, eu sou presidente do partido de Canoas também, vão ter só 5, ou seja, eles já vão começar. Eu sempre digo, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, tem que começar com o exemplo. Então, os candidatos a vereadores do PRTB irão ter já a redução de 5 cargos. A Simone, ela é uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? A Simone não é de muita conversa. Eu pego, vou lá e faço. Prefiro não mandar, eu prefiro tomar a atitude de fazer. Eu sou do trabalho, volto a dizer, sou uma técnica, e todos nós técnicos gostamos de resultado e a praticidade. Então, eu prefiro botar a mão na massa, eu sou assim. Simone, vou agradecer a tua participação no nosso programa, agradecer aos nossos telespectadores. Muito obrigado e até o próximo programa.